5 anos depois, em 2010, o mesmo aconteceu no meu país, com a aprovação de avanço legislativo idêntico no dia 8 de janeiro de 2010, uma data histórica para nós. E a mesma pergunta se repetiu. Algumas capas de jornais estrangeiros, lembro-me de uma no The Guardian, que é um jornal de referência britânico, faziam mesmo disso a principal questão. Catholic Portugal approves gay marriage. Portugal católico aprova casamento gay. Ora, enquanto cidadão da República Portuguesa, originário da classe média da capital, académico e ativista político, essa descrição, Portugal católico, nunca me ocorre como evidente ou prioritária. Não é assim que eu descrevo o meu país. Soa sempre estranho. Questionar a parangona daquele jornal e aquela pergunta recorrente implica também questionar a minha percepção, digamos, não religioso-cêntrica, do país e da sociedade onde vivo. As questões que me ocorrem como contra-perguntas são questões deste tipo. O que querem dizer com católico? Que preconceitos estão implícitos na pergunta? Em vez de católico, poderiam ter dito mediterrâneo, da Europa do Sul, etc. A pergunta e o espanto sobre o país revelam um posicionamento específico. O de membros de países do norte da Europa e ou predominantemente protestantes e ou no topo das escalas do desenvolvimento económico. Em suma, de contextos habituados a sistemas de classificação evolucionistas que tipicamente focam a atenção em certos traços culturais ou institucionais enquanto metonímias e condensadores de uma explicação generalizadora da diferença social e cultural. Ética protestante versus catolicismo, pudor europeu versus sensualidade tropical ou mediterrânica, virilidade ocidental versus emasculação oriental, racionalidade do norte versus irracionalidade do sul, etc., etc. Algo que poderíamos definir, parafraseando Edward Said, do orientalismo, como meridionalismo, uma visão preconceituosa do norte sobre o sul. E creio que vocês empatizam com isso. Precisamos de desempacotar esses preconceitos, submetê-los a escrutínio e, de modo a fazê-lo, devemos microanalisar as permanências e os movimentos das sociedades como complexos e contraditórios, isto é, fixos e fluxos, como o tema da vossa semana. Não se trata apenas, mas trata-se também de verificar factos, como no caso de nem a Espanha nem Portugal serem já países católicos. Se com isso queremos dizer países sem separação entre Estado e Igreja, com ensino religioso obrigatório nas escolas públicas, com altas taxas de frequência dos cultos ou obediência aos éditos das hierarquias religiosas nos valores e práticas. Nada disto é verdadeiro para a Espanha ou Portugal. Ambos os países passaram por processos de massiva descristianização e viram emergir formas privadas e pessoais de crença, desconexões entre mandamentos das igrejas, hierarquias, rituais, textos, frequência dos cultos e autoidentificação. Um dado apenas, a frequência dominical da Igreja Católica em Portugal, e a frequência dominical é um indicador quantitativo, QB, não é muito importante, da adesão ao catolicismo, mas ela não chega aos 20% da população. Anda pelos 18, 19. Mas, em ambos os casos, as sociedades têm vivido clivagens políticas e sociais baseadas justamente na oposição entre integrismo católico com o apoio do Estado, por um lado, e anticlericalismo e laicismo racionalista pelo outro. Aliás, que outra coisa senão isso foi a Guerra Civil Espanhola, ou a nacionalização dos bens da Igreja no Portugal liberal do século XIX. Devemos também inquirir sobre os significados que são explicitados pelas práticas das pessoas. Ser católico será uma coisa para alguém que se coloca questões como as que eu referi.
e outra bem diferente para outros espanhóis ou portugueses comuns, complicando-se o quadro se considerarmos variáveis como a classe, o género, a região, a idade, a sexualidade ou vários tipos de capital simbólico. O género e a sexualidade estão no centro e na frente da mudança social e das reações contra a mudança social. As mudanças, desafios, inovações ou preocupações sobre o género e a sexualidade retiram a sua incrível força do fato de serem uma dobradiça entre, por um lado, o eu, o self, incorporado e senciente, e, por outro, a regulação e a governança social e política. A subjetividade não se constitui apenas nas relações intersubjetivas, em si mesmas sexualizadas e gendrificadas. Ela constitui-se também através de mecanismos de controle, regulação e incitamento ativados pelos conhecimentos e pelos poderes. Sabemos já isso das clássicas contribuições da teoria feminista e de Michel Foucault. Também sabemos, desde uma perspectiva mais antropológica e sociológica, que o género e a sexualidade são os elementos nucleares da constituição de instituições sociais e culturais centrais, como o parentesco e a família. A aura do género e da sexualidade deriva da construção da sua suposta naturalidade. Naturalidade essa que foi ou sacralizada, como no direito natural, ou epistemizada, como em as leis da natureza. Quando, na realidade, grande parte do que dizemos sobre a natureza, e especialmente grande parte do que dizemos sobre o que a natureza nos ensina, como devemos agir e viver, é largamente o produto ou projeção dos nossos modos, histórica e culturalmente específicos, de criar pessoas gendrificadas e pessoas sexualizadas, instituições gendrificadas e sexualizadas, relações gendrificadas e sexualizadas, mapas simbólicos gendrificados e sexualizados para a nossa colonização do mundo. Um terceiro ponto. Será talvez o casamento entre pessoas do mesmo sexo, mais ainda do que as leis do divórcio, da igualdade entre os géneros ou do aborto, que despoleta agora a questão nas sociedades ocidentais contemporâneas? Nas atuais condições do Ocidente, a sexualidade, especificamente a homossexualidade, desafiam as concepções de uma visão de senso comum do género, da família e da reprodução, bem como as concepções de uma tradição feminista mais antiga e já mais estabelecida sobre a igualdade e a diferença de género. Seguindo o trabalho já dos anos 70 da antropóloga feminista e lésbica Gayle Rubin, eu defendo que o género é sempre e logo, uma expressão americana muito curiosa, always, already, é sempre e desde logo, sexualidade. O género é a sexualidade. E o controle, a repressão e o incitamento em torno da orientação sexual são cruciais para as definições das ordens e regimes de género, de parentesco, de família e reprodução. Ou seja, sem uma definição da heterossexualidade como obrigatória, não há género. E não há regras de género da forma como as conhecemos. Gostaria de suscitar a vossa curiosidade e interesse nos desenvolvimentos do sistema de sexo e género português e suas ordens e regimes de género, usando como perspectiva esse aspecto escondido do discurso sobre o meu país, a saber, a homossexualidade. O casamento entre pessoas do mesmo sexo é aqui usado como um ponto focal, a chave, a dobradiça, que nos permite ver as dinâmicas e os obstáculos nessa sociedade e cultura tão levianamente definida pelos donos mundiais do saber como católica, mediterrânica, do sul, machista, homofóbica, da honra e da vergonha, menos desenvolvida, conservadora, hipócrita, atrasada. Ou, como a recente crise financeira comprova, nas manifestações de explicações racistas internacionais, preguiçosa, corrupta, irresponsável, infantil. Creio, aliás, que um público brasileiro sabe bem do que fala, consegue empatizar com isso e projetá-lo em si mesmo. Em suma, eu acredito que um processo similar ao que ocorreu em Espanha está a acontecer em Portugal.
em que os desejos e ansiedade em torno do casamento entre pessoas do mesmo sexo, esse símbolo da igualdade que mexe drasticamente com as percepções da diferença e da desigualdade de género, revela as transformações da paisagem sexual e de género que têm ocorrido nas últimas décadas e que justamente desafiam o sentido e a pertinência da etiqueta católica. Vou concentrar-me a uma narrativa de eventos na esfera política, eventos que tiveram a qualidade de dramas políticos e sociais que condensam e iluminam os termos do debate coletivo. Aí um pouco de história, e depois eu vou ser menos chato. A Revolução de 74, de 1974, e a Constituição Democrática de 1976 preocuparam-se, sobretudo, com a superação das estruturas e hábitos totalitários de uma ditadura que durou 48 anos. A principal preocupação era com as liberdades cívicas, mas a luta ideológica entre várias denominações marxistas, lutando entre si, trotskistas, maoístas, stalinistas, etc., por um lado, e os setores conservadores que haviam beneficiado da ditadura e do colonialismo, tomou a dianteira nas paixões políticas. A paixão política em Portugal nos anos 70 e 80 era uma paixão ideológica esquerda-direita. Pouco espaço foi deixado para o que hoje chamaríamos a política da vida, ou a política sexual, ou a cidadania sexual. Todavia, a total igualdade em termos de género foi alcançada, a igualdade legal, claro, nomeadamente na legalização do divórcio e na abolição de leis patriarcais. Mas a homossexualidade só foi descriminalizada em 1982. Aliás, em Espanha, praticamente o mesmo. Ou seja, quase 10 anos após a Revolução. As paixões políticas centravam-se esmagadoramente na política de classe. Talvez também esteja aqui a explicação para o atraso no surgimento de outros tipos de movimentos sociais, como o feminista ou o ecologista, para não falar do movimento antirracista, que, de qualquer modo, só surgiu depois do surto migratório para Portugal nos anos 90. E, claro, o movimento LGBT, que só ganhou expressão real a partir de meados da década de 90. Ou seja, eu estou-vos a falar de um processo muito recente e muito acelerado. A natureza efervescente do período revolucionário de 70 a 80 daria lugar à normalização, como ficou conhecido. Entrada na União Europeia, nos finais da década de 80, mobilidade social ascendente, desenvolvimento económico, cultura do consumo, completando assim um ciclo que vinha já dos anos 60, um ciclo lento de desruralização, urbanização, emergência da classe média como grupo social predominante, que vinha paulatinamente acontecendo já há algumas décadas. Pode-se mesmo especular que se tenha dado uma transição súbita de estruturas de ancien regime, de antigo regime, para o capitalismo globalizado pós-moderno, sem a transição típica da Europa do Norte no período pós-Segunda Guerra Mundial, 50-60. A instituição política reorganizou-se em Portugal em torno de diferenças subtis entre dois blocos de governação. O PSD e o PS. O PS equivalente ao PT, mas mais conservador do que o PT, e o PSD, uma espécie de partido de direita não muito conservador. Portanto, os dois muito próximos do centro, ocupando alternadamente a governação. A ditadura havia estabelecido uma forma específica de autoritarismo. Em vez de um fascismo de vanguarda, com modernização industrial, promover valores assentes numa visão pluralista, de catolicismo mariânico, de família patriarcal e um tipo de nacionalismo assente no culto do passado e do colonialismo. E é esta imagem do país que ficou até hoje na mente de muita gente e que participa destes espantos com o suposto catolicismo do país. Há 48 anos de propaganda de um certo tipo de realidade. Embora as leis do período pós-ditatorial tenham garantido a igualdade de género, dois assuntos constituíram fontes de ansiedade democrática, praticamente até hoje. E esses assuntos são o aborto e
as questões relacionadas com a orientação sexual. São as duas grandes questões que ocuparam o debate público no